A gente fez um levantamento no meu primeiro ano no Sindipesp, que eu chamo de raio-x da carreira de delegado. A gente contratou uma empresa, um pesquisador, né, com pós-doutorado, pós-doc e tal, pela USP, para fazer uma entrevista, um questionário, e a gente conseguiu entrevistar mais de 700 delegados de polícia do estado de São Paulo, sobre diversos temas que você puder imaginar, de saúde mental a salário, a visão de futuro, tudo, porque eu queria, no meu primeiro ano como presidente do sindicato, ter um diagnóstico da carreira, né? Porque eu penso o seguinte, eu estou como presidente do Sindipesp, mas a minha visão do que os delegados precisam talvez não seja a visão do colega do interior, talvez não seja a visão do colega que está na Grande São Paulo, ou do colega que está na capital. Então, pode ser que o que fosse necessário para mim não fosse prioridade para o outro. Então, a gente optou por fazer esse raio-x. E aí, nesse raio-x, a gente identificou que grande parte dos policiais civis, eu estou falando dos delegados de polícia, que é a carreira que eu respondo, que grande parte dos delegados de polícia fazia atividade extra, né, fora dos quadros, e olha que dentro da Polícia Civil o salário do delegado é o melhor salário. Então, se a maior parte dos delegados fazia atividade extra para complementar a renda, imagine você as demais carreiras, como não precisam dessa atividade complementar. E aí eu tenho atividades extras que estão dentro do legalmente permitido, como, por exemplo, dar aula, que é uma acumulação legal prevista na Constituição, mas a gente tinha atividades extras completamente aleatórias, e tinha corretor de imóveis, coisas bem, sabe, aleatórias, que a galera fazia para complementar a renda. Então, isso me trouxe um diagnóstico interessante de que o policial civil, o delegado, ele não descansava. Ou ele estava trabalhando oficialmente ali na polícia, ou no horário de descanso dele, ele, na verdade, estava trabalhando ou buscando uma fonte para complementar a renda. E eu estou falando da carreira de delegado. Imagine vocês os operacionais, como que não é, né? A exposição, o cansaço. E aí depois esse cara vai para um plantão de 12 horas, o que esperar dele enquanto servidor público? É um servidor motivado, com gás, disposto? Ou você vai encontrar nesse plantão um policial já cansado, estafado, pensando no que ele vai ter que fazer a hora que ele sair de lá, que trabalho que espera. Então, isso é difícil e isso reflete na população. Invariavelmente, um delegado, um policial civil, militar, o que seja, cansado, exaurido, que não consegue ter estabilidade financeira para fechar suas contas no fim do mês, isso vai refletir numa segurança pública que talvez não atenda o que a população está esperando, porque esse profissional está cansado. Eu acho interessante, eu vou emendando uma coisa na outra, né? Mas eu acho interessante que o governador Tarcísio ele usa muito assim analogias com a iniciativa privada, né? Então ele fala muito sobre CEO, né? Sobre você comandar uma grande empresa. E essa visão de CEO é o que se espera dele, então, dentro da instituição Mas ele da nunca foi segurança pública. CEO, né, ele nunca trabalhou em empresa, ele é das Forças Armadas e depois prestou concurso É um para ser servidor é um público, né? servidor público, É, então de carreira. de carreira. É. É, então, Por isso que né, é completamente antagônico esse discurso de CEO, o discurso de restrição em relação aos salários dos servidores com o próprio histórico dele, né? Mas, enfim, ele tem esse discurso, né, de CEO, de produtividade e tal, de empresas. Só que então vamos trazer isso para a realidade da segurança pública de São Paulo, né? Então, se eu estou pensando aí numa grande empresa, vamos pensar aí numa empresa gigantesca que tenha um quadro aí de 37 mil funcionários, que hoje é a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Só que desse quadro de 37 mil, eu tenho um déficit de 10 mil, que caramba. é o nosso déficit de hoje. Essa empresa que deveria ter 37 mil funcionários e tem 27, ela vai render igual? A eficiência dela vai ser igual? Claro que não, ela vai entregar muito menos para o destinatário dela do que ela poderia entregar se o quadro dela tivesse completo. Então, hoje, a Polícia Civil de São Paulo ela entrega muito menos do que ela poderia entregar, porque o quadro dela está com um déficit de cerca de 10 mil profissionais. Aí, quando eu falo isso, a Secretaria de Segurança ou a assessoria do próprio governo responde o seguinte na imprensa: ah, mas a gente contratou. Legal, contratou. Primeiro, não fez mais do que obrigação, né? A obrigação do governo é repor os quadros, principalmente quando eu tenho cargos vagos.
E outra, não é só contratar, é manter, né? Se eu estou falando dessa ótica do CEO, não adianta só eu ficar contratando, tendo uma rotatividade muito grande na minha empresa, e aquele funcionário não vai aprender o suficiente, ou quando ele aprende, ele vai buscar um emprego melhor. É isso que está acontecendo em São Paulo, na Polícia Civil. Até contrataram, de fato, a gente precisa ser justo, que a gente não está aqui para criticar, fazer críticas a esmo, não é a nossa função.